Mas eu tinha lido, né, que a China também estava ali existindo uma especulação, de talvez de uma expectativa da China anunciar mais incentivos fiscais e monetários por lá, depois de alguns indicadores terem vindos ruins. E também isso poderia acontecer com o Japão. Aí agora eu estou vendo aqui que o Banco Central do Japão deve alertar sobre gargalos na produção e exportação na Ásia. Você acha que isso, de certa forma, pode também trazer alguma questão mais de política, alguma mudança de política monetária por lá ou não? A gente sabe que o Japão é um país que quase não sofre com inflação, né? Praticamente é até negativa a inflação por lá. Mas como que você vê todas essas questões? Porque a gente está vendo que ainda tem uma preocupação com o Covid, né? A questão japonesa, né, a política monetária japonesa, ela já é muito expansionista, né? Então é difícil ficar ainda mais expansionista, né? Você tem juros nominais zero ou negativo mesmo, né? A política fiscal deles durante a pandemia também foi muito forte, de aumento de gastos, então eu vejo dificuldade de ser ainda maior. Agora, no caso da China, isso aí é uma questão bastante relevante, porque se a China começa, nesse sentido, num estímulo fiscal e monetário, Paulo, o que vai acontecer? Muito possivelmente a gente vai ter aí um novo rally de alta das bolsas no mundo, né? Porque a China é um grande comprador mundial. Então, à medida que você tem um estímulo para a economia chinesa, né, um estímulo de demanda, isso acaba afetando o mundo inteiro. E a gente percebe hoje que as bolsas reagem muito simplesmente com a expectativa de uma política monetária expansionista ou de uma política fiscal expansionista. Para quem estudou a economia, né, são aqueles modelos ISLM, né, que tem um efeito aí sobre o crescimento econômico, só que agora também está pegando em Bolsa de Valores. Né? Trazendo aqui para o nosso cenário Brasil, tá? Ontem o IPCA de agosto veio um pouquinho acima do esperado, subiu 0,87% se a gente comparar com julho, só que foi uma maior alta do mês de agosto desde o ano 2000. A gente pegando o acumulado aí do ano, a alta do IPCA chegou a 5,67%. Gente, estou lendo aqui porque são tantos números, senão eu me esqueço. E 9,68% nos 12 meses. Como que você vê esses números? Você acha que essa inflação é temporária, é duradoura? Eu sei que é difícil a gente, né, diante de inúmeras crises para chamar de nossa, como diz muito bem Celso Plácido, diante de tantos cenários que interferem nisso, mas diante dos números do IPCA de ontem, qual que é a tua avaliação em relação à nossa inflação aqui? Então, vamos lá. Inflação é um aumento generalizado e persistente de preços, tá? E aí há uma briga na academia do que é a causa da inflação. Para aqueles que são monetaristas, né, a escola Milton Friedman, a inflação é um fenômeno monetário causado pelo excesso de liquidez no mercado que provoca um excesso de demanda acima da oferta. Aí eu tenho um outro lado que são choque de custos, aumento de custos. Então deu problema de safra agrícola, então isso aumenta o preço por menor oferta. Falta energia, então tem racionamento, não sei o quê, aumenta o preço. Então falta insumos de produção, não sei o quê, aumenta o preço do lado da oferta. Tecnicamente, isso é chamado de um ajuste de preços relativos, um choque de oferta, porque ele é transitório. Ele não se configura como uma inflação ou uma causa inflacionária de fato. Mas isso é um debate na academia. Tem gente que chama isso de inflação de custo. Não importa. O índice, como é que ele está vindo? Ele está vindo acima do esperado, ele está vindo forte, porque tem os dois componentes, Paula. Você tem esses choques de custos, então está relacionado a problemas na safra agrícola, a encarecimento da energia por conta da falta de chuvas, falta de insumos de produção que acaba encarecendo, né, o processo produtivo. A gente vê isso no carros novos, por exemplo, carros usados por consequência, mas também tem componentes de demanda. Prova disso é que o IPCA que veio teve alta. Alimento fora do domicílio, isso é demanda. Porque alimento, tudo bem, no domicílio você precisa comer, mas fora do domicílio é demanda. Demanda aquecida. Serviços, que é pura demanda, né? Produtos industriais, que é pura demanda. Então você tem os dois componentes. Por que que isso é complicado? Porque a política monetária, em tese, que é aumentar os juros, que é tirar dinheiro de circulação, e aí você aumenta o crédito, pessoa física, pessoa jurídica, à medida que a Selic se torna mais caro, tem um efeito sobre a demanda, mas não tem sobre a
oferta. Né? Então, o remédio que o Banco Central está usando é correto, mas ele é limitado. Né? Ele atinge uma parte da doença, a outra parte ele não tem muito controle. E muitas vezes ele tem que fazer um ajuste maior ainda. Então, mas será que esse ajuste vem agora? Desculpa, na demanda. Eu achei que você já ia falar o ajuste do Banco Central. Eu acabei de interromper. E aí ele faz esse ajuste maior na demanda justamente para tentar conter essa outra parte da inflação, que é a demanda, para compensar esse choque de custos. Né? Agora, isso fez com que a curva de juros se puxasse muito, se esticasse bastante. Vamos lembrar que um título pré, há não muito tempo, o ano passado, ele chegava a pagar 5% ao ano. Para 2024, a gente está chegando em 10%. 2024 está 10%. 10%. 9 a 10, tem uns já que estão 11%. Para 2022. Exatamente. Então, assim, veja, dobrou. Né? O prêmio na renda fixa dobrou. Eu ia te falar justamente agora sobre um aumento de 100%, né? E isso faz com que a renda fixa se torne mais atrativa e óbvio que acaba também penalizando o mercado de ações.